Corinthians vem empate amargo contra o Bahia antes de decisão na Copa do Brasil e principal reforço deve virar desfalque. Robert Renan anima Corinthians com proposta astronômica de clube francês. Timão vai faturar quase 30 milhões de reais nesta janela e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Nenhuma novidade, né, fiel? O Corinthians fora da Copa do Brasil é muito feio, né? Não tem jeito. É mais fácil o time ser campeão batendo São Paulo e Grêmio do que sair dessa zona, pô. Incrível como a postura deles muda radicalmente. E você vê que mesmo tendo ali o Renato, Rojas, Yuri Alberto, Vera e até o Juliano, dá pra colocar nessa conta também, um meio extremamente técnico, refinado, capaz de jogar bola sem nenhuma dificuldade, não conseguia trocar 10 passes. O Bahia que tá numa fase pior que a nossa, né? Não venceu os últimos 6 jogos, só não venceu esse porque é ruim, né? Porque chance tiveram até demais. Saíram na cara do gol uma porrada de vezes. E o Corinthians deu um chute no gol e fez um anulado. E bem anulado, por sinal. Então, mais uma vez, o empate acabou sendo o melhor resultado. E infelizmente é se contentar com isso, né? E o pior, você não fica nem triste pelo empate, mas pela bolinha que jogaram. Pô, rapaziada, o Juliano é muito fraco. Deu pra notar que o problema dele não é a posição. Não é jogar de meia, de volante, de ponta. É ele. É um péssimo custo-benefício e com certeza não tem mais que jogar. Já era. Já deu de Juliano. Fábio Santos é outro, constrangedor, tropeçando sozinho, errando passe, perdia na corrida, não ajudava na frente. E pô, você é um ala e não consegue ser útil na frente, não consegue ser útil no ataque, esquece. É aí que eu fico muito puto com o Lucha, porque como é que você prepara uma formação com 3 zagueiros se o teu ala é o Fábio Santos? Por que não o Bidu? Por que ele sequer entrou no segundo tempo? Era uma das mudanças que todo mundo faria ainda no intervalo. Tava claro e evidente que um dos problemas era o Fábio Santos, né? Tava matando o time no ataque, tava fazendo o time não produzir nada lá na frente e mesmo assim ele ficou até o final. E outra coisa, o Rojas, que estreou jogando muito como um meia, que várias vezes abria no lado direito, posição que ele fez aí a vida inteira no Racing, ontem começou aonde? Na esquerda, do outro lado, sendo quase um ponta às vezes. E aí, o cara que mais sabe finalizar de longe, mais leva perigo com a bola no pé, não teve nenhum chute no gol e sequer foi participativo. Coincidência, será? E aí, né, infelizmente, quando ele volta pro lado dele, acontece esse lance infeliz que nem foi maldoso nem nada, mas acabou sobrando pra ele. Enfim, cara, tá nítido aí que o problema não é só o Lucha. Não vou aqui falar que tudo é problema do Lucha, que não, se ele sair vai tudo melhorar, porque não é assim, né? Tem muitos erros técnicos aí, erros de passe, domínio, coisas bobas que ele não pode controlar, mas questão de tática e escalação, aí não tem como defender. O Falso mesmo, que no ano passado rendeu muito de primeiro volante, ontem tava jogando quase como um ponta na direita. Você vê ali nitidamente que na hora de pressionar a defesa, era o Yuri no meio, o Renato de um lado e o Vera do outro. Nada a ver isso aí. Então, muito mal o Corinthians ontem, perdeu a chance de subir na tabela, de sair ali de perto dessa zona da confusão e fazer o que, né? Pelo menos sábado que vem tem o Vasco. E aí pode jogar sem torcida por causa da punição, sem o Murilo que tá suspenso, sem técnico, sem goleiro e os 3 pontos estão garantidos. É isso. Vamos com tudo pra esse majestoso agora e seja o que Deus quiser. Cara, você vê como o corintiano é azarado e não tem um dia de paz quando vai pra um jogo e já tem o seu principal artilheiro vetado por suspensão, mas até aí tudo bem porque ele já volta terça. Um Gabriel Moscardo fora de última hora por uma cirurgia de apendicite, né? Vai ficar aí 2 semanas fora e desfalcar uma das posições que é mais carentes no elenco. E agora tem o Matias Rojas saindo mancando e provavelmente uma ausência nesse majestoso também. Ele que, por sinal, já tinha um histórico de lesão bem preocupante no Racing, né? Me lembro muito bem que eu falava sobre isso aqui e já no segundo jogo do cara, sai mancando no lance simples, né? Um lance que não teve nada demais. E ao que parece, ele torceu o tornozelo naquela jogada, mas eu torço muito para que seja aquela torção de momento. Tipo aquele pisão em falso que você dá quando você tá andando e pisa com a parte externa do pé, né? Dá aquela dor na hora, você sente que torceu o tornozelo, mas dá 2 minutos e já tá bom de novo. Espero que seja só isso. Mas até então, não se tem muitas informações sobre o quão grave foi essa torção. E assim, Fel, ele jogando não, vou ser sincero aqui, tá? Pelo menos é uma posição concorrida. É uma posição que dá pra substituir até que tranquilamente. Você tem ali jogadores que, tudo bem, não são do nível dele, né? É difícil encontrar até no Brasil, mas eu acho que é mais fácil substituir o Rojas do que o Moscardo, né? Só colocar ali um Adson que já tá de bom tamanho, né? Ele ainda gosta de marcar contra o São Paulo, então tá tudo certo. Agora, o Moscardo não. O melhorzinho desses aí é o Maicon, que vive uma fase péssima. Então, seja o que Deus quiser e que o Lucha acerte na mudança que ele vai fazer, porque se não ganhar esse primeiro jogo, rapaz...
E olha só que interessante, hein, fiel? Uma das contratações que mais vem agradando a torcida do Zenit nessa temporada, o zagueiro Robert Renan, que todo jogo parece que faz uma mágica diferente, né? Porque é só lance dele passando nas minhas redes, teria recebido uma proposta do Mônaco da França de 25 milhões de euros. Valor que o Corinthians praticamente desembolsou em jogadores para ter o Yuri Alberto no começo desse ano. E aí você vê como é a coisa, né? Onde que um zagueiro aqui no Brasil receberia uma proposta de 25 milhões de euros. Para vocês terem uma noção, o zagueiro mais bem vendido no Brasil até hoje foi o Breno do São Paulo, que saiu por 12 milhões de euros para o Bayern, né? Menos da metade desse valor. Então é uma posição menos valorizada sim, apesar de não querer dizer que não vale a pena ter um Robert Renan no time, né? E outra, ao que parece, isso ainda não está confirmado, o Corinthians ainda ficou com 11% dos direitos do Robert nessa negociação pelo Yuri. Isso segundo o Nicola, tá? Então o Corinthians ainda participa de uma eventual venda que o Zenit fizer. E se ele for vendido mesmo nesses moldes, né? Se confirmar toda essa operação, o Timão faturaria por volta de 14 milhões de reais. Quase nada praticamente pro futebol que ele tem, mas já seria alguma coisa, né? Enfim, não tá confirmado ainda, mas se logo de cara a primeira proposta que chegou por ele é essa, imagina as outras propostas que vão ter quando ele for convocado e virá até titular da seleção. É o menino de ouro, né? Não tem jeito. E até por falar nesse interesse do Mônaco, caso se confirme uma venda hoje do Robert Renan, o Corinthians estaria próximo de faturar quase 30 milhões de reais em transferências de jogadores que nem são seu. Pois é, fiel, e tudo isso porque ontem mesmo o Gabriel Pereira foi anunciado pelo Al Rayyan do Qatar e como o Timão ainda tinha 20% de seus direitos, faturou 5 milhões de reais numa negociação que custou 5 milhões de dólares. E além dele, ainda tem o Malcom que também tá de saída para o mundo árabe, né? Tá indo pro Al Hilal do Jorge Jesus pela bagatela de 60 milhões de euros. E detalhe, do Malcom, o Corinthians não tem mais os direitos econômicos, mas ainda tem o mecanismo da FIFA e dá direito ao Timão de receber 2,5% desse valor, ou seja, 8 milhões de reais caso a operação se confirme também. Então, pondo num potinho uma provável venda do Robert Renan, do Malcom e mais essa do Gabriel Pereira, seriam mais ou menos 27 milhões de reais só com esses três. E aí, fiel, juntando essas com todas as outras vendas feitas só esse ano, o Timão teria faturado já bem mais do que 90 milhões de reais, que é a meta de vendas para essa temporada. Ou seja, dinheiro para contratar não está sendo o problema, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! Want to look my way